Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus, capítulo 17. Sobre como nem todas as almas são destinadas à contemplação, e como algumas chegam a ela tardiamente, e que o verdadeiro humilde deve caminhar contente pelo caminho por onde o Senhor o conduz. Parece que estou entrando em matéria de oração, e falta-me ainda dizer algo muito importante, porque pertence à humildade, virtude necessária nesta casa. Pois este é o exercício principal da oração. E como já disse, é de grande importância que vos esforceis por compreender como praticar profundamente a humildade. Este é um ponto essencial e muito necessário para todas as pessoas que se dedicam à oração. Como poderá o verdadeiro humilde pensar que é tão bom quanto aqueles que chegam à contemplação? Que Deus o pode elevar a tal estado, sim, por sua bondade e misericórdia. Mas, segundo o meu conselho, deve sempre colocar-se no lugar mais baixo. Pois assim nos ensinou o Senhor quando disse: quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 10. Disponha-se, portanto, caso Deus queira conduzi-lo por esse caminho. E se não, para isso serve a humildade. Para considerar-se feliz em servir as servas do Senhor e louvá-lo, pois, sendo digno de ser servo dos demônios no inferno, Sua Majestade o trouxe para junto delas. Não digo isto sem motivo, porque, como já afirmei, é muito importante compreender que Deus não conduz todos por um mesmo caminho. E, porventura, aquele que parece estar mais baixo, está mais alto aos olhos do Senhor. Assim, ainda que todas nesta casa pratiquem a oração, nem todas serão contemplativas. Isso é impossível. E será grande consolação para aquela que não o for, entender esta verdade, que a contemplação é um dom de Deus. E, visto que não é necessária para a salvação, nem nos é exigida como condição de recompensa, ninguém deve pensar que lhe será cobrada. Por isso, não deixará de ser muito perfeita aquela que fizer o que aqui foi ensinado. Antes, pode ser que tenha ainda mais mérito, pois trabalha com maior esforço próprio, e o Senhor a conduz como a uma alma forte, reservando-lhe reunido tudo aquilo que aqui não experimenta. Não desanime, portanto, nem abandone a oração, nem deixe de fazer o que fazem as demais. Porque às vezes o Senhor chega muito tarde, mas recompensa de modo tão pleno e abundante, como se tivesse concedido pouco a pouco ao longo de muitos anos. Eu mesma passei mais de 14 anos sem conseguir fazer meditação, a não ser quando acompanhada da leitura. Haverá muitas pessoas assim, e outras que, mesmo com leitura, não conseguem meditar, mas apenas rezar vocalmente. E nisso permanecem por mais tempo. Há pensamentos tão inquietos que não conseguem fixar-se em coisa alguma, segundos, mas estão sempre agitados, de modo que, ao tentar concentrar-se em Deus, 2 segundos a mente se dispersa em 1000 distrações, escrúpulos e dúvidas. Conheço uma pessoa já idosa, de vida muito reta. Quem dera a Deus que a minha fosse como a dela. Penitente e grande serva de Deus, que passou muitas horas e muitos anos em oração vocal. Mas quanto à oração mental, não conseguia progredir. Quando muito, pouco a pouco, detinha-se nas orações vocais. E há muitas outras pessoas assim. Se houver humildade, não creio que tenham pior sorte no fim, mas estarão em condição muito semelhante à daqueles que recebem grandes consolações. E, em certo sentido, com maior segurança, porque não sabemos se essas consolações vêm de Deus ou se são sugestões do demônio. E se não vêm de Deus, há maior perigo, pois o demônio, nesse caso, procura infundir soberba. Mas quando vem de Deus, não há o que temer. Elas trazem consigo a humildade, como já escrevi longamente em outro livro.
Aqueles que não recebem consolações sensíveis caminham com humildade, suspeitando de si mesmos como se fosse por sua própria culpa, e permanecem sempre vigilantes para progredir. Se veem outros derramarem uma lágrima e eles não a têm, pensam estar muito atrasados no serviço de Deus. E, no entanto, pode ser que estejam muito mais adiantados. Porque as lágrimas, embora sejam boas, nem sempre são sinal de perfeição. Na humildade, na mortificação, no desapego e nas demais virtudes, há sempre maior segurança. Nisso não há o que temer, nem deveis recear, deixar de alcançar a perfeição, como os grandes contemplativos. Santa Marta era santa, ainda que não se diga que fosse contemplativa. Que mais desejais do que chegar a ser como esta bem-aventurada, que mereceu receber tantas vezes em sua casa a Cristo nosso Senhor, dar-lhe de comer, servi-lo e sentar-se à sua mesa, se ela tivesse permanecido como Maria Madalena, absorvida em contemplação, quem teria servido alimento a esse divino hóspede? Pensai, pois, que esta comunidade é como a casa de Santa Marta, onde deve haver de tudo, e aquelas que forem conduzidas pela vida ativa, não murmurem contra as que se aprofundam na contemplação, pois sabem que o Senhor cuidará delas, ainda que permaneça em silêncio na maior parte do tempo, fazendo-as esquecer de si mesmas e de tudo. Lembrem-se de que é necessário haver quem prepare o alimento, e considerem-se felizes por servir com Marta. Vede que a verdadeira humildade consiste em estar pronto, para contentar-se com o que o Senhor quiser fazer de cada um e reconhecer-se sempre indigno de ser chamado seu servo. Seja contemplar, ter oração mental e vocal, cuidar dos enfermos, servir nos trabalhos da casa ou trabalhar nas tarefas mais humildes. Tudo é servir ao hóspede divino, que vem habitar, comer e alegrar-se conosco. Que importa servi-lo de uma maneira ou de outra? Não digo que não façais esforço, mas que experimenteis tudo, pois isso não depende de vossa escolha, mas da vontade do Senhor. E se depois de muitos anos Ele quiser destinar cada uma ao seu ofício, grande humildade será não querer escolher por si mesmo. Deixai agir o Senhor da casa. Ele é sábio e poderoso, sabe o que vos convém e também o que convém a Ele. Estais certos de que, fazendo o que está ao vosso alcance e preparando-vos para a contemplação com a perfeição já indicada, se Ele não vo-la concede, o que creio não deixará de fazer, se houver verdadeiro desapego e humildade, tem reservado esse dom para vô-lo dar plenamente no céu. E, como já disse, quer conduzir-vos como almas fortes, dando-vos aqui a cruz, como Ele mesmo sempre a carregou. E que amizade maior pode haver do que querer para vós o que Ele quis para si? Pode até acontecer que não tivesseis tanto mérito na contemplação. Esses são juízos de Deus, não nos cabe penetrá-los. Grande graça é não depender de nossa própria escolha, pois, se fosse segundo o nosso gosto, buscando sempre o mais fácil, todos quereríamos ser grandes contemplativos. Ó, grande ganho! Não querer ganhar segundo o próprio parecer, para não temer perder, porque Deus nunca permite que a alma verdadeiramente mortificada sofra perda, senão para lhe conceder um ganho ainda maior. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada.
como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.